O Samuel Lino foi vaiado pelos torcedores do Flamengo. O jogador que impressionou em seus primeiros minutos contra o Atlético Mineiro e que custou mais de 20 milhões de euros aos cofres do clube, se vê numa fase bastante complicada. Mas afinal de contas, será que as expectativas foram altas demais? Vamos entender isso nesse vídeo. O Samuel Lino chegou ao Flamengo nessa última janela do mês de julho. Chegou com outras contratações de peso também. Chegou na mesma janela praticamente que o Jorginho, que foi um jogador contratado pré-Copa do Mundo de Clubes. Chegou na mesma janela exatamente que Saul, que Carrascal, que Emerson Royal. Mas com certeza a contratação de mais impacto foi a do Samuel Lino. Afinal, era um jogador que estava jogando Liga dos Campeões pelo Atlético de Madrid, era constantemente titular com o Diego Simeone e claro que o preço influencia muito nessa expectativa. O Flamengo pagou mais de 20 milhões de euros no Lino e era um jogador que interessava, só para vocês terem uma ideia, ao Napoli, que é até então o atual campeão italiano. Time que está na Liga dos Campeões nessa temporada. Então não é como se o Flamengo tivesse contratado um jogador qualquer e que ninguém queria. Não, era um jogador que vivia o seu auge físico no Atlético de Madrid, 25 anos, na mira do Napoli e, mesmo assim, ele quis jogar no Flamengo. A expectativa do Flamengo e, obviamente, dos torcedores flamenguistas com a contratação do Lino era muito clara. Ele vinha para sanar um problema que o Fla tinha na ponta. Basicamente, jogadores como o Everton Cebolinha e o Michael já viviam um desgaste dentro do time. Então o Flamengo precisava de um novo ponta que tivesse a capacidade de, obviamente, criar, de quebrar as linhas adversárias, mas também de decidir, que era algo que o Everton e o Michael não vinham conseguindo fazer. E até por isso, vinham sendo muito criticados pela imprensa e pelos torcedores. E essa expectativa acabou ficando ainda maior por tudo que o Samuel Lino fez na sua estreia contra o Atlético Mineiro. Não foi uma estreia em que ele, por exemplo, fez gol e deu assistência, mas foi uma estreia em que ele entrou com o Flamengo perdendo o jogo, mostrou muita atitude, a todo momento pedia a bola, ia pra cima e estava conseguindo se destacar pela sua tomada de decisão, mudança de direção e muita velocidade. Lembrando que nesse mesmo jogo da sua estreia, além de ele ter chamado muito jogo e ter dado pesadelo para vários jogadores do Atlético Mineiro, ele conseguiu fazer um gol que estava impedido. Então mesmo com a derrota do Fla naquele dia, a impressão que ficou para os torcedores foi: poxa, esse cara que a gente contratou realmente é um baita de um jogador, já mostrou ser diferente e vai fazer a diferença ao longo da temporada. Porém, o que parecia ser um indício de um grande acerto da diretoria do Flamengo, parece que acabou sendo, a princípio, apenas um sinal falso. Apesar de o Samuel Lino ter se tornado titular incontestável do time do Felipe Luiz, a gente precisa ser justo e precisa ser honesto. Ele ainda está rendendo bem longe do que ele pode render e do que, obviamente, esperam que ele renda. Para um jogador que veio da Europa no seu auge físico e que custou o que ele custou, ele precisa fazer ainda muito mais. E aí não é nenhuma questão de achismo, de opinião. É uma questão que os números falam por si só. Desde que o Samuel Lino chegou ao Flamengo, ele disputou 15 jogos. Em 15 jogos ele tem 2 gols e 4 assistências. Então são 6 participações em gols em 15 jogos. Vamos trazer para a realidade do Brasil. Um ponta que te entrega 6 participações em gols em 15 jogos são números ruins? Para mim não são. Agora, quando você contextualiza que é um jogador que custou mais de 20 milhões de euros e veio da Europa, para mim os números são abaixo. E eles são considerados ainda piores quando a gente analisa de onde vêm esses números. Dessas 6 participações em gols que o Samuel Lino tem com a camisa do Flamengo, 5 foram no mesmo jogo. Naquele jogo que o Flamengo meteu 8-0 no Vitória. Naquele dia, ele marcou 2 gols e deu 3 assistências. Então, tirando esse jogo contra o Vitória, são 14 jogos em que ele não fez nenhum outro gol e deu apenas uma assistência. Com ele sendo titular frequentemente, esperava-se mais.
que principalmente nos jogos maiores, os jogos mais importantes, os jogos de Libertadores, ele fosse desequilibrar. E isso, por enquanto, não está acontecendo. E sabem o que é curioso? Que mesmo sem estar jogando o seu melhor futebol e mesmo sem apresentar números relevantes, o Samuel Lino ainda foi convocado pelo Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, numa decisão que eu discordei bastante. Não acho que era o momento de ele ir para a seleção brasileira, acho que foi uma decisão muito precipitada e no fim acabou meio que até queimando o Samuel Lino na seleção, porque ele foi para essa última data FIFA, para os jogos contra Chile e Bolívia, não jogou contra o Chile, foi titular contra a Bolívia e foi muito mal contra a Bolívia. Claramente, um dos jogadores que mais sentiu a altitude de El Alto. Agora nós vamos falar sobre as vaias que ele recebeu. Ontem o Flamengo recebeu no Maracanã a equipe do Cruzeiro num jogo de líderes e que ali é o famoso jogo de 6 pontos. No fim, o jogo acabou 0-0, foi um jogo bem pegado, o Fla até criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu superar o goleiro Cássio. O Samuel Lino foi titular nessa partida e acabou chamando a atenção de maneira negativa pela péssima partida que ele fez. Eu vou mostrar para vocês os números do SofaScore para vocês entenderem o que eu estou falando. O Samuel Lino, ao longo do jogo, ele perdeu a posse de bola em 16 oportunidades. Você perder a bola 16 vezes para o time adversário é um número muito grotesco, muito bruto. Sem contar que ele tá ali para desequilibrar. Você lembram disso? É um jogador de velocidade, de drible, ele tá ali para quebrar linhas. E acreditem, ontem mesmo saindo como titular, sendo substituído só no segundo tempo pelo Bruno Henrique, o Samuel Lino não acertou um drible sequer no jogo inteiro. Então isso é preocupante, um jogador que perde a bola por 16 vezes e não acerta um drible, sendo que ele tá ali exatamente para isso. Vendo então que o Samuel Lino não fez um bom jogo, a torcida do Flamengo começou a criticá-lo e, obviamente, a vaiá-lo. Depois do jogo, o treinador Felipe Luiz tentou sair em defesa do Samuel Lino. E olhem só o que o Felipe Luiz tentou dizer, argumentando com uma desculpa de que o problema do Samuel Lino hoje era um cansaço. O Lino teve uma sequência muito pesada de jogos, muito difícil. O jogo da Libertadores teve uma carga grande. Depois de 3 dias, teve que jogar também contra o Corinthians, onde foram jogos muito difíceis e eu optei por dar essa sequência de minutos para ele. Fisicamente, talvez ele sentiu um pouco no jogo contra o Corinthians, e isso faz o rendimento cair um pouco. É importante que vocês entendam, e também a torcida entenda, que os dribladores são os jogadores que mais perdem bola. Isso é uma coisa natural do futebol, nas estatísticas, em todos os lugares. Sempre que você tem um driblador, que no nosso caso será Cebolinha, Michael, Samuel Lino, o próprio Plata quando joga aberto, são jogadores que arriscam 1 contra 1 e se expõem muito. Uma das coisas que eu tentei muito hoje era explorar esse 1 contra 1 dele contra o William, mas o Cruzeiro dobra muito bem a marcação, então vinha 2, 3 e não era um jogo fácil para ele a nível tático. O difícil é isso, que na primeira vez que ele dá uma oscilada, já vem a vaia. E isso, claro, quase sempre são com os dribladores. É importante que a gente saiba que esse tipo de jogador, ele tem a confiança do treinador. Então essa foi a tentativa do Felipe de, obviamente, defender um jogador que ele tem escalado como titular, um jogador que custou caro e que claramente precisa de uma blindagem. Felipe Luiz foi muito malandro nesse sentido. Só que os torcedores do Flamengo, eu pude perceber nas redes sociais que eles não compraram muito essa desculpa do Felipe Luiz, não. Eles disseram que não tem nada a ver isso de ele ficar perdendo a bola e que o problema é que ele tá basicamente andando em campo e não tem nem ajudado no comprometimento defensivo. Na visão dos flamenguistas é aquilo que eu falei. Um jogador que foi contratado por 22 milhões de euros precisa e deve render muito mais. O ponto é que eu acho que foi de certa forma alimentado pela mídia e esperado pelos torcedores do Flamengo que o Samuel Lino fosse um jogador que ele não é e que nunca foi. No Atlético de Madrid, eu vou usar alguns exemplos aqui para que vocês possam entender com mais facilidade. Mas no Atlético de Madrid, o Samuel Lino nunca foi destaque, nunca foi craque, ele sempre foi um jogador ali operário. Tanto que em vários momentos ele jogou como ala, tendo muito mais obrigações defensivas do que ofensivas. Então no Atlético, quem tinha a missão de desequilibrar era Julián Álvares, era o Griezmann, nada de Samuel Lino. Agora, pela maneira como ele foi contratado pelo Flamengo, espera-se que ele vá decidir. E ele não é um decisor. Não é um cara que vai fazer ali 15 gols por temporada, que vai fazer os gols mais importantes da temporada.
Não é. Ele é um cara que ele vai ajudar a criar jogadas com a velocidade e a habilidade dele. Mas ser esse decisor que muitos querem que ele seja, ele não vai ser. É algo que foi alimentado por muitos da mídia, mas que nunca foi uma realidade ao longo da carreira dele. Outra coisa que obviamente deu um peso grande nessa contratação dele foi o preço. Para mim isso é muito claro. Você pagar 22 milhões de euros num jogador que não é um decisor, que não é o cara que vai desequilibrar de verdade, isso pode acabar pesando para ele. Então assim, para mim não é nem 8 nem 80. Não é nem que o Samuel Lino é péssimo, mas também não é um craque. Ele é um bom jogador que está buscando pelo seu espaço ainda, tentando se firmar num time que tem uma torcida absurda, o melhor elenco do país e uma pressão também gigantesca. Então não é porque ele tá mal agora que ele é péssimo e não é porque ele fez 15, 20 minutos bons contra o Atlético Mineiro que ele seria fenômeno. Especialmente eu vejo alguns torcedores rivais do Flamengo dizendo que o Flamengo jogou dinheiro no lixo, que o Samuel Lino não vale nada. Só que assim, ele ainda tem a oportunidade, claramente, de dar a volta por cima e de até evoluir como jogador. Ele pode passar a ser um decisor que não foi até então. Só que o ponto aqui é, tem outros jogadores, historicamente falando, do futebol brasileiro, que também foram contratados por altas cifras, também começaram decepcionando e depois deslancharam. Por que não pode acontecer o mesmo com o Samuel Lino? Eu posso usar um exemplo recente de um rival direto do Flamengo hoje, o Palmeiras. Nos primeiros aí 20, 25 jogos do Vitor Roque ele foi muito mal, o número de gols era muito baixo e aí se você pega o recorte dos últimos 12, 13 jogos, ele deslanchou. Tá fazendo gol de todos os jeitos. Por quê? Porque teve sequência, teve confiança e os gols começaram a sair. Então hoje a bola meio que procura o Vitor Roque e ele consegue fazer os gols. Com o Samuel Lino isso pode acontecer. Pode levar menos tempo, pode levar mais tempo, mas pode acontecer também. Tô usando o Vitor Roque como comparação porque é um jogador que ele é mais jovem do que o Samuel Lino, ele também veio do futebol europeu e ele custou até mais do que o Lino, 25 milhões de euros. Então também chegou com uma pressão muito pesada. Agora eu queria ver também a sua opinião nos comentários sobre essa situação do Samuel Lino ter sido vaiado. Para você, as expectativas foram altas demais? Foram justas? Não se esqueça de colocar sua opinião sobre essa situação dele aqui nos comentários. Então, bom, galera, esse vídeo foi o primeiro dessa sexta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!